Polícia Federal, MPF e Controladoria Geral da União cumprem mandados da Justiça em 2 operações simultâneas para combater o desvio de recursos públicos na Bahia. E você vai ver também. Ministério Público Federal denuncia 34 envolvidos na Operação Rameron por fraude no sistema financeiro. Recomeça no Fórum de Osasco, em São Paulo, julgamento de acusados de matar 17 pessoas e ferir outras 7 em agosto de 2015. Ministro Alexandre de Moraes suspende dispositivos do Estatuto do Torcedor, que permitiam a participação nos campeonatos apenas aos times sem pendências fiscais e trabalhistas. Tribunal Superior Eleitoral participa da 11ª Primavera dos Museus, promovida pelo IBRAM. E ao vivo no estúdio, todos os detalhes da Semana Nacional de Execução Trabalhista. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa tarde para você. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União cumprem mandados da Justiça em 2 operações simultâneas batizadas de Cronos e Ciagros. O objetivo é o combate ao desvio de recursos públicos no Centro-Sul baiano. Carolina Chaves, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, 10 de condução coercitiva e 8 medidas cautelares em 4 cidades na Bahia. As 2 operações são para investigar fraudes em licitação e também a execução de contratos de prestadores de serviços de limpeza em prédios nos 2 municípios, Aracatu e Palmas de Monte Alto, entre 2014 e 2017. Segundo as investigações, as empresas eram de fachadas e os funcionários fantasmas. Os municípios teriam repassado mais de 4 milhões e 700 mil reais para essas empresas e depois esses valores eram transferidos para servidores públicos municipais. O secretário de Administração de Aracatu, servidores públicos de Palmas de Monte Alto e também os 2 atuais prefeitos dos municípios foram afastados. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região bloqueou quase 3 milhões e 200 mil reais por causa das fraudes constatadas. Érica. Obrigada, Carolina. Recomeçou hoje pela manhã, no Fórum de Osasco, o julgamento de 2 policiais militares e um guarda municipal acusados de matar 17 pessoas e ferir outras 7 em agosto de 2015 em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. 4 testemunhas foram ouvidas ontem, entre elas um capitão da Corregedoria da PM, uma vítima e 2 delegados de polícia. A juíza Hélia Buman preside os trabalhos, que deve se estender por 8 dias. 43 testemunhas foram arroladas, das quais 26 serão ouvidas e o restante dispensadas. O júri é composto por 4 homens e 3 mulheres. O Ministério Público Federal no Paraná denunciou 34 pessoas por crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As denúncias são resultado da Operação Rameron, deflagrada em agosto pela Polícia Federal e Receita Federal. O grupo é acusado de manter contas bancárias e empresas de fachada para lavar dinheiro e enviar para o exterior. Casas de câmbio para lavagem de dinheiro, churrascarias e também postos de combustíveis eram usados no esquema. Os crimes foram cometidos em Curitiba e em Foz do Iguaçu. O grupo chegou a movimentar mais de 2,5 bilhões de reais, boa parte do dinheiro enviado para fora do país. Os recursos administrados pela organização criminosa eram transferidos sistematicamente entre centenas de contas bancárias com a intenção de despistar as transações e, ao mesmo tempo, concentrar os valores. O dinheiro desviado, de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal no Paraná, veio principalmente de contrabando, tráfico de drogas, entre outros crimes. Com o objetivo de praticar diversos delitos, as empresas de fachada disponibilizavam as contas bancárias para captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, e assim ocultavam a origem ilícita do dinheiro. Um esquema bem estruturado com divisões de tarefas. Ao longo da investigação foi confirmada a atuação do grupo desde 2008. O Ministério Público Federal denunciou 34 pessoas por uma série de irregularidades. Prática de crimes contra o sistema financeiro, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se encontraram para tratar da reforma política que tramita no Congresso Nacional.
O encontro aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes e Rodrigo Maia trabalham para aprovar alguns pontos da proposta da reforma política que está sendo discutida na Câmara e no Senado. O presidente do TSE tem tido um papel fundamental nesse diálogo conosco. Eu vim atualizá-lo da situação na Câmara, porque a gente sabe que a medida provisória do sistema eleitoral e do fundo tem muita dificuldade, porque mesmo somando os temas, você não consegue harmonizar os 308 votos. Vai se tentar, porque seria importante que nós pudéssemos avançar no distrital misto em 2022, com a transição pelo sistema majoritário, né? E a questão do fundo, eu acho que é a questão mais polêmica, mais difícil, apesar de eu ter uma preocupação de querer compreender como é que vai se financiar as campanhas no próximo ano, entendendo que o orçamento da União precisa ser respeitado. Essa é uma dificuldade que a gente mais ou menos já conhece, né? É fazer a reforma, especialmente na 1/10 hora. É sempre muito difícil. Aqueles que chegaram por um sistema e ter que modificá-lo, né? Então há sempre essa resistência. No passado a Câmara deu 10 anos de prazo para entrar em vigor aquele modelo da questão da cláusula de barreira e nós acabamos por derrubá-la aqui no Supremo. Não foi uma decisão feliz. Mas isso só para mostrar que a reforma política é sempre difícil. O presidente me relatou aí as dificuldades que está tendo para tentar construir um consenso básico. Para o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, é fundamental discutir sobre as coligações, para evitar que um candidato seja eleito em função dos votos de outro. As coligações, como vocês sabem, elas geram monstros, né? Elas geram realmente algo bastante anômalo, porque permite combinações de água e óleo. Por exemplo, o ministro Barroso fala muito nisso, que defendem o aborto em determinada medida e outros que são contra o aborto, somados na mesma coligação, né? Então nós temos aí distorções que realmente acho que pervertem o sistema proporcional, né? O sistema proporcional de lista aberta já é um modelo singular e ele ainda passa por distorção. Certamente, se vier alguma impugnação, o tribunal terá que se debruçar sobre ele. É importante lembrar que as alterações só valem para as próximas eleições se forem feitas até o dia 7 de outubro deste ano, um ano antes do pleito de 2018, conforme determina a Constituição. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu por meio de liminar os dispositivos do Estatuto do Torcedor, que permitiam a participação nos campeonatos apenas aos times que comprovassem a regularidade fiscal e trabalhista. A repórter Evne Araújo, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Na liminar, o ministro Alexandre de Moraes considerou que a norma fere a autonomia das entidades esportivas previstas na Constituição Federal. Para o ministro, não pode haver ligação entre dívidas fiscais e trabalhistas com possível rebaixamento de equipes nas competições. Segundo ele, essas normas entram em conflito. A decisão de Alexandre de Moraes, no entanto, ainda precisa ser referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Partido Humanista da Solidariedade, o PHS, e também pelo Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional. Érica. Obrigada, Evne. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Todos os detalhes da Semana Nacional de Execução Trabalhista, que começou ontem e vai até sexta-feira. Voltamos em instantes. Um professor que atendia alunos durante o intervalo vai receber pelo tempo em que ficou à disposição da faculdade. A decisão é da 6ª turma do TST. E é para lá que vamos agora com a repórter Luana Carvalho. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. De acordo com o processo, o professor ficava à disposição dos alunos durante um intervalo de 15 minutos para tirar dúvidas e, por isso, pediu na Justiça o pagamento desse tempo como à disposição da faculdade. O TRT do Paraná negou o pedido, por entender que o professor poderia se negar a atender os alunos sem que isso implicasse em alguma penalidade. Aqui no TST, o profissional alegou que, se não atendesse os alunos durante o intervalo, isso poderia repercutir na avaliação por desempenho. Os ministros da 6ª turma consideraram o horário de intervalo como tempo à disposição do empregador e
e por isso condenaram a universidade ao pagamento das diferenças salariais com reflexos em outras parcelas. Ainda cabe recurso. É com você, Érica. Obrigada, Luana. E vai até sexta-feira em todo o país a 7ª edição da Semana Nacional de Execução Trabalhista. O evento é promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho de todo o país. Porque todo processo precisa de um ponto final. Esse é o slogan da Semana Nacional da Execução Trabalhista, que promove em todo o país um engajamento ainda maior para concluir processos com dívidas trabalhistas em fase de execução, ou seja, são ações que já resultaram em condenação, mas o devedor ainda não cumpriu a decisão judicial. Durante toda a semana, a Justiça do Trabalho intensifica o rastreio e o bloqueio de bens, além de realizar leilões e outras atividades para garantir o pagamento dessas dívidas. Esta é a 7ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista. Logo no primeiro dia, a 4ª Vara do Trabalho de Teresina, no Piauí, homologou um acordo de R$16.800.000 com o Banco do Brasil, que vai beneficiar 68 trabalhadores. E as ações continuam em todos os tribunais regionais do trabalho de todo o país. No ano passado, a mobilização somou mais de R$800 milhões, que colocaram fim à espera de cerca de 30 mil pessoas que venceram processos na Justiça do Trabalho. Bom, e hoje eu recebo aqui no estúdio o coordenador executivo da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, o juiz auxiliar da presidência do CSJT, Maximiliano Carvalho. Nós vamos falar mais sobre a Semana Nacional de Execução Trabalhista, que começou ontem e segue até sexta-feira em todo o país. Muito obrigada, doutor Maximiliano. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Bom, primeiramente, explica pra gente o que é execução trabalhista e por que é tão importante esse mutirão. A execução trabalhista, no âmbito da Justiça do Trabalho, nós temos sempre dois grandes eventos, um voltado para a conciliação e outro voltado para a execução. A execução é a parte em que já há uma sentença, uma decisão com trânsito em julgado e que a pessoa agora busca receber aquele crédito que já foi certificado pela Justiça. É muito importante porque a justiça, sem que seja efetiva, sem que a pessoa receba aquele crédito dela, não é justiça. Então, nós buscamos, durante essa semana, fortalecer e dar uma ênfase nesse aspecto, de que é importante para ambas as partes que o processo chegue a um ponto final. Na sexta semana, no ano passado, foram arrecadados aí R$800 milhões nessa semana de execução, né? Independentemente do valor que vai ser arrecadado aqui, ele vai ajudar muito na movimentação econômica do país nesse momento de crise, não é? É verdade. E este ano nós temos uma expectativa de alcançar mais ou menos o mesmo valor e talvez até superá-lo. O grande mote dessa Semana Nacional da Execução Trabalhista é mostrar a força do Poder Judiciário Trabalhista e mostrar também que nós podemos contribuir com a economia do país no sentido de fazer com que as coisas caminhem melhorando, como a gente já tem visto do ano passado para cá. Nós possamos realmente fazer com que o país caminhe para frente e melhore economicamente para todos os cidadãos. O slogan desse ano, né, todo o processo precisa de um ponto final, né? A justiça, enfim, ela só se completa quando há essa execução? Na verdade, a justiça ela pode ser completada mesmo antes de ter um processo judicial. A partir do momento em que nós temos duas partes que entram em conflito, elas podem buscar soluções alternativas, mas normalmente o que acontece é um ajuizamento de demanda. Nós temos duas fases, a fase de conhecimento e a fase de execução. Na fase de conhecimento, a Justiça do Trabalho ela é sabidamente voltada para a conciliação. Agora, a partir do momento em que nós já temos uma decisão, essa decisão é irrecorrível e a parte contrária, a devedora, não paga espontaneamente aquela dívida, é o momento da Justiça mostrar a sua força. Nós temos no âmbito do Poder Judiciário a figura da Justiça com uma balança e uma espada nas mãos. A fase de execução é a fase da espada, em que a Justiça vai mostrar a sua força e mostrar para os cidadãos brasileiros que eles podem confiar no Poder Judiciário. Bom, na ausência de pagamento, né, aí houve uma condenação, é preciso fazer um pagamento. Se não houve esse pagamento, de que forma a Justiça pode agir para que esse pagamento aconteça? Existem várias maneiras de nós levarmos a efeito uma execução efetiva.
e basicamente o que se busca é fazer uma pesquisa patrimonial do devedor. E no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista nós temos várias ferramentas, como por exemplo a mais conhecida de todas é o Bacenjude, que é ligada diretamente ao Banco Central do Brasil. Uma ordem judicial é expedida e eletronicamente todos os bancos já recebem essa ordem para bloqueio de contas eventuais com créditos para depois ser transferidos ao Poder Judiciário. Existem outras ferramentas também, como o Renajude para a busca de veículos automotores, o Infojude, em que se busca dados da Receita Federal e N outras. Recentemente, o Poder Judiciário Trabalhista firmou um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça para participar, inclusive, de um laboratório que é conhecido como Lab-CSJT, de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Então, nós participamos de uma rede com mais de 42 laboratórios, cujo objetivo é fazer a busca, a persecução patrimonial dos devedores trabalhistas. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Obrigado. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Tribunal Superior Eleitoral participa da 11ª Primavera dos Museus, promovida pelo IBRAM. Os detalhes já já. O Jornal da Justiça está de volta e continuamos aqui a nossa conversa com o coordenador executivo da Comissão Nacional de Efetividade de Execução Trabalhista, o juiz auxiliar da presidência do CSJT, Maximiliano Carvalho. O senhor estava explicando para a gente a importância dessas ferramentas do Bacenjude e do Renajude aí para a execução, né, das dívidas. Explica para a gente melhor como funciona cada um e o que são, né? Porque as pessoas ouvem essa sigla e muitas vezes não sabem o que significa. Na verdade, nós temos várias ferramentas de pesquisa patrimonial. O destaque normalmente vai para o Bacenjude e para o Renajude, que são ferramentas em que nós vamos buscar o patrimônio do devedor de uma maneira mais direta, tanto naquilo que se refere a valores monetários, dinheiro, e para isso serve o Bacenjude, como a veículos automotores, que no caso seria o Renajude. O mais utilizado, a ferramenta mais utilizada é efetivamente o Bacenjude. O juiz do trabalho e qualquer magistrado de outras esferas também pode se valer dessa ferramenta quando há uma dívida a ser satisfeita. Ele vai dar uma ordem judicial ao Banco Central, o Banco Central vai espalhar essa ordem para todos os bancos do Sistema Financeiro Nacional e a partir do momento que seja encontrado algum tipo de valor, algum tipo de dinheiro em uma conta, seja conta corrente, seja conta depósito, conta poupança, conta investimento e outros valores depositados, esse valor é bloqueado e é informado para o magistrado, que vai tomar uma decisão de transferir este valor para uma conta depósito judicial ou já efetivar o pagamento para o devedor. Uma outra ferramenta também é o Renajude, em que o magistrado tudo por meio eletrônico. E isso gera uma efetividade muito grande, uma celeridade, que ele vai entrar em um outro sistema, neste outro sistema ele vai identificar se em nome daquele devedor há algum tipo de veículo automotor e vai efetivar algum tipo de restrição, seja restrição para que a pessoa possa transitar com o veículo, seja apenas uma restrição para quando ela for parada por algum órgão de fiscalização, aquele veículo ficar retido. Enfim, a ideia é de fazer com que a gente possa garantir a execução, garantir que o credor trabalhista receba o seu montante. Uma outra ferramenta também largamente utilizada a partir do Código de Processo Civil de 2015 é a ferramenta de protesto, em que eletronicamente o magistrado gera um protesto, esse protesto é feito em cartório, um protesto judicial, mas feito em cartório, da parte que é a devedora, e ela acaba gerando uma restrição para a pessoa não pode mais tomar empréstimo, não pode mais participar de concurso público, se for uma empresa não poderia mais participar de uma licitação, e faz com que gere um incentivo, nós estamos em busca de gerar um incentivo para que o devedor busque o Poder Judiciário e acerte as suas contas. Se depois de toda essa investigação aí, o devedor não conseguir quitar com o que tem toda a dívida dele, é possível fazer um parcelamento, negociar isso? É uma grande característica da justiça, em especial da justiça do trabalho, é o seu caráter conciliador. Não à toa o slogan desse ano é toda ação merece um ponto final. Por quê? Nós estamos em busca do ponto final porque nós queremos negociar. Nós sabemos que vivemos um momento que é de difícil
solução para todos os cidadãos brasileiros, seja um empregado, seja um empregador. Há uma restrição orçamentária, há um problema econômico muito grande no país, é um problema inclusive mundial. Então nós buscamos trazer essas pessoas ao Poder Judiciário para que o juiz, na sua característica conciliadora, consiga compor entre as partes. Inclusive, se for o caso, de acordos, tentando buscar qual é a capacidade financeira do devedor, de que modo aquela dívida trabalhista pode se inserir, por exemplo, no capital de giro ou na maneira como a empresa é administrada, para que a gente possa garantir que o credor receba o seu montante, ainda que com algum tipo de redução, porque, afinal de contas, ele tem um ônus, que é o ônus do tempo. Às vezes eu prefiro receber um pouquinho menos agora, mas ter esse valor agora para pagar outras dívidas que eu também possuo, do que insistir em alguma discussão que porventura possa me gerar uma perda futura muito maior. E da mesma forma para a empresa. O que nós queremos é compor aquele conflito. A bandeira do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, ela traz isso, né, inscrito nela. A obra da justiça é a paz, escrita em latim. E essa é a nossa missão. Obrigada, doutor. Eu conversei aqui com o Maximiliano Pereira de Carvalho, que conversou com a gente a respeito da Semana Nacional de Execução Trabalhista. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima. O Tribunal Superior Eleitoral participa da 11ª Primavera dos Museus, promovida pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. A programação começou nesta segunda-feira e vai até o dia 24 de setembro em todo o país. Eles são apenas adolescentes, mas a maioria já começa a ter uma responsabilidade de adulto a partir do ano que vem. Então, melhor praticar. Eles já têm ali por volta de 14, 15 anos, então em 2 anos eles vão poder votar, muitos vão votar já ano que vem. E quanto mais cedo eles tiverem contato com a justiça eleitoral, com a urna eletrônica, com o processo de votação, melhor desmistifica a máquina, eles veem o que tem que fazer, veem que é fácil de fazer e a gente tenta conscientizar no sentido de que tem que prestar atenção em quem está votando, tem que saber em quem está votando, pode votar de qualquer jeito, porque isso interfere diretamente na vida deles dali para frente. Ver uma urna de perto é novidade para eles. Mais curioso ainda é apertar o botãozinho do confirma para um candidato, mesmo que imaginário. E vocês valorizam o folclore brasileiro e quem ganhou foi o povo do Guatemala. Depois de votar e passear por uma história que resgata a memória das eleições no país, hora de conhecer a urna por dentro e por fora, do melhor jeito, montando o equipamento. A oficina e a visita guiada fazem parte da programação do TSE para a Primavera dos Museus, promovido pelo Instituto Brasileiro em mais de 900 instituições do país. Uma forma de atrair o público para atividades especiais. O programa educativo é composto de uma visita guiada à exposição, que é sobre os 20 anos da urna. Depois eles têm uma oficina educativa, na qual eles vão ter uma palestra com o servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação aqui, explicando os componentes da urna. Depois eles vão montar uma urna eletrônica. Conhecer o processo de votação é importante para que os estudantes se aproximem de conceitos básicos para um cidadão de qualquer idade. Cidadania, participação política e democracia. Agora a gente já está tendo muita crise política, então quando a gente votar, quando for a nossa vez, nós somos o futuro da nação, então vai ser muito importante a gente votar para construir uma nação melhor. Um homem conseguiu ampliar o direito de visita à filha. Para o Superior Tribunal de Justiça, a guarda unilateral da mãe não impede a concessão do benefício para garantir o bem-estar da criança. De acordo com a última pesquisa do IBGE, em 2015, o Brasil registrou mais de 328 mil divórcios, um salto de 161% em 10 anos. E com um grande número de divórcios, vem a pergunta: com quem ficam os filhos? Em 2014, a Lei 13.058 veio para solucionar essa questão e colocou a guarda compartilhada como regra. Dessa forma, a responsabilidade sobre a criança é dividida entre o casal e ela pode conviver com os dois de forma equilibrada. Mas este advogado explica que, por mais que a guarda compartilhada seja a regra, existem casos em que ela não é aplicada. Quando tem muita ameaça de morte, medida protetiva oriunda de uma Lei Maria da Penha, alguma coisa nesse sentido em que é impossível o diálogo entre os pais, entre os genitores, aí sim, nessas hipóteses, a guarda compartilhada não deve ser aplicada. Mas
O litígio por si só, um litígio de divórcio que os pais atravessarão por si só, não deve impedir, não deve ser empecilho para a guarda compartilhada. Em um caso que chegou ao STJ, os ministros aceitaram o pedido de um pai no Distrito Federal para ampliar o direito de visitas à filha. A guarda unilateral já estava com a mãe por conta das constantes brigas entre o casal, mas foi permitido o direito de visitação ao pai de 15 em 15 dias. No pedido, o homem gostaria de buscar a criança no colégio às sextas-feiras e deixá-la na escola às segundas-feiras de manhã, e não no domingo, como fixado. O Tribunal de Justiça do DF negou o pedido, por entender que a mudança poderia alterar a rotina da criança. Ao analisar o caso, o ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, destacou que, apesar da lei que estipula a guarda compartilhada como regra favorecer o instituto familiar, o regime só deve ser aplicado quando isto significar o melhor interesse da criança. Entretanto, o magistrado entendeu que não há impedimento para que o pai amplie o direito de visitas, mas para que isso seja possível, é fundamental que os pais superem as divergências em benefício da própria filha. Nessa manhã, na sessão do Conselho Nacional de Justiça, foi julgado o caso do presidente afastado do Tribunal de Justiça de Alagoas, acusado de conduta ilícita durante o cargo. O processo administrativo disciplinar contra o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o Washington Luiz Damasceno Freitas, chegou ao CNJ por suspeita de que o desembargador tivesse se utilizado do cargo para favorecer políticos do município de Joaquim Gomes, no interior do estado, em troca de favores ao irmão dele, que é deputado estadual. No processo, a acusação de violação ao Código de Ética e à Lei Orgânica da Magistratura. O advogado do desembargador citou perseguição por parte do requerente do processo. Disse que as testemunhas negaram a conduta ilícita e ressaltaram que o desembargador estava afastado do cargo há pouco mais de um ano. A relatora do processo, conselheira Daldice Santana, alegou que a distribuição dos mandados de segurança encaminhados pelos políticos citados no processo deveria seguir procedimentos normais e que não poderiam ser analisados em regime de plantão. A conselheira reconheceu que os procedimentos foram adotados de forma incorreta por várias vezes, mas que não há provas de ligação do magistrado com os políticos. Destacou ainda que votaria pela aplicação da pena de censura, mas pelo fato dessa sanção ser aplicada apenas para magistrados de primeira instância, votou pelo arquivamento do processo. Por maioria, o plenário do Conselho divergiu do voto da relatora em relação à conduta do desembargador, mas concordou com o arquivamento do processo. Ainda na sessão de hoje, a presidente do Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, destacou a importância do judiciário estar de portas abertas ao cidadão brasileiro, tanto em horário de expediente quanto em esquema de plantão, e destacou a atuação dos membros do Poder Judiciário em todo o país. Eu falo de cátedra, não é fato. O protocolo do Supremo não fecha, o protocolo do Superior Tribunal não fecha, o protocolo dos tribunais não fecham. O cidadão brasileiro precisa de saber que nós temos uma espécie de emergência jurídica como temos emergências médicas. E hoje teve posse de mais um conselheiro do CNJ. Valdetário Andrade Monteiro foi indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil. O repórter Gabriel Cefrei acompanhou. A posse de Valdetário Monteiro Andrade foi agora há pouco aqui no Conselho Nacional de Justiça. Ela foi acompanhada por familiares, convidados e autoridades do Poder Judiciário. Indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Valdetário fica no CNJ por 2 anos. Ele vai ocupar a vaga deixada pelo conselheiro Norberto Campelo, que nesta terça-feira participou da última sessão dele aqui no Conselho. Um julgamento que reconheceu o direito à terra, a continuidade da cultura indígena. Você vai ver daqui a pouco, no Grande Julgamentos do STF, a decisão que reconheceu o Parque Indígena do Xingu como área contínua, ocupada por povos originários. O plenário do Supremo rejeitou o pedido de indenização do governo do Mato Grosso, que alegava que as terras seriam de propriedade do Estado. Tem ainda o direito à cultura. Conheça o Memorial dos Povos Indígenas em Brasília, os direitos dos índios, os avanços e os desafios na política indigenista do país. O Grande Julgamentos do STF começa daqui a pouco, após o Jornal da Justiça. E hoje a gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. Thank you.